de One Piece. Porém, com o fim desse sistema, todos eles foram caçados e alguns até mesmo foram mortos. E é isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. Então, se você quer saber sobre tudo isso e muito mais, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e após o Reverie, o governo mundial decidiu que os Chichibukais não eram mais uma força necessária para eles. Até porque agora eles têm os Serafins, clones dos Chichibukais que além de aprimoramentos, ainda seguem ordem cegamente. E por isso o sistema foi abolido, fazendo os Chichibukais voltar a serem piratas procurados. E então eles foram caçados, cada um tendo um fim diferente. Alguns se deram mal, já outros conseguiram se superar. Mas não é mais como antes, então eu peço para que você também se supere e deixe o like nesse vídeo. Essa é uma das maiores forças que você pode dar para o canal, e o seu like fortalece muito nossa comunidade. Mas com isso, vamos então agora para o fim de cada Chichibukai. Começamos então com Gecko Moria. Após Marineford, Moria foi brutalmente atacado por Doflamingo e um grupo de pacifistas, porque de acordo com Doflamingo, Moria foi considerado fraco demais para continuar servindo como Chichibukai e então seria eliminado lá mesmo, com o mundo inteiro acreditando que ele morreu na batalha. Quando Moria perguntou se a ordem era de Sengoku, Doflamingo apenas sorriu e revelou que vinha de um nível ainda mais alto, mostrando que o governo mundial quem ordenou o fim de Gecko Moria, provavelmente por ele também ter perdido para o Luffy. Totalmente sem saída, Moria é então resgatado pelos seus companheiros do ataque de Doflamingo, com Absalom e o Hogback o salvando e o tirando de lá. Perona mais tarde leu um artigo de jornal afirmando que Moria tinha morrido em Marineford, embora Mihawk questionasse a veracidade disso, ao lembrar que Moria estava vivo no final da batalha. Mais tarde, ao discutir o incidente com um membro do governo mundial, Doflamingo revelou que Moria simplesmente desapareceu antes que ele pudesse desferir o golpe final, e se perguntou se a habilidade da Akuma no Mi do Moria poderia ser a causa de seu desaparecimento. Mas mesmo assim, Doflamingo afirmou que Moria estava gravemente ferido e morreria não importa o que fizesse. Apesar das afirmações de Doflamingo, várias pessoas relataram ter visto Moria vivo e que ele estava escondido em algum lugar do Novo Mundo. E isso mostrou ser totalmente verdade, quando ele e seu exército de zumbis atacaram a ilha de Barba Negra em Hachinoso. Moria estava ali porque procurava por seu companheiro Absalom, que tinha sido capturado pelos piratas do Barba Negra. E ao chegar na ilha, ele vê Absalom de longe e fica aliviado por ele estar são e salvo. Mas, na verdade, era tudo mentira. Aquele era apenas a Catarina Devon disfarçada, e Moria descobriu isso tarde demais. Moria então é atingido por trás por Shiryu, que estava invisível, deixando ele chocado ao ver que esse poder de invisibilidade era o poder do Absalom. Seu companheiro, na verdade, estava morto. Moria então ouviu a voz de Barba Negra em um alto-falante, convidando ele para se juntar à equipe, mas ele recusou e foi preso junto com outros prisioneiros. Mais tarde, todos os prisioneiros do Barba Negra foram libertos por Kobe, porém Moria continua desaparecido, e não sabemos se ele também está morto e teve sua Akuma no Mi roubada pelos piratas do Barba Negra, ou se ele conseguiu fugir junto com todos os outros. Seguindo então como próximo temos Edward Weevil. Edward Weevil é o suposto filho do Barba Branca, e com sua força esmagadora, ele foi convidado para ser um Chichibukai. Porém, após a abolição do sistema dos 7 Chichibukais, Weevil e sua mãe se viram confrontados pelos fuzileiros navais que estavam ali para o capturar, já que ele voltou a ser um pirata procurado. Vendo que eles não eram mais seus aliados, a mãe de Weevil então deu permissão para ele eliminar os fuzileiros navais, o que ele
fez com muito prazer. Weevil então consegue fugir dos fuzileiros navais e enquanto Marco estava fora da Ilha Sphinx para apoiar a aliança ninja pirata Mink Samurai no país de Wano, Weevil chegou à ilha para defendê-la dos fuzileiros navais que a atacavam. Ele fez isso por essa ser a ilha do Barba Branca, o que Weevil acredita ser o seu pai. Ele estava determinado a protegê-la. Ele então rapidamente derrotou o líder do esquadrão, fazendo com que os outros fuzileiros navais pedissem reforços. A chamada foi atendida pelo almirante Ryokugyu, que imediatamente, ao saber que o Weevil estava em Sphinx, foi para lá, lutou contra o ex-Chichibukai, o derrotando e fez de Weevil um prisioneiro, para desespero de sua mãe. Atualmente então, Weevil está detido pelos fuzileiros navais. Mas como próximo, temos Don Quixote do Flamengo. Após batalhar contra o Luffy, Doflamingo caiu no porto comercial subterrâneo após levar um golpe em cheio, e então ele perdeu a consciência. Seu corpo inconsciente foi mais tarde encontrado pelos fuzileiros navais e eles o prenderam enquanto acorrentavam com algemas de pedras do mar, cancelando imediatamente o seu título de Chichibukai. Doflamingo foi então trancada em uma cela a bordo de um navio da marinha, que estava pronto para levá-lo até Impel Down. Enquanto Chizuru cuidava dele, Doflamingo, com um sorriso no rosto, começou a falar do mundo. E ele explicou que ainda existem muitos indivíduos que tentariam ser governantes dos mares por direito próprio, e sendo removido do poder e não alimentando mais os monstros, não havia mais ninguém para conter uma batalha pela supremacia, e a guerra pelo título de Rei dos Piratas começaria em breve. Ele também disse a Chizuru que os nobres mundiais serão removidos do poder. Ciente de que o navio se dirigia para Impel Down, Doflamingo pediu um jornal todos os dias para não ficar entediado com a viagem. Mas logo depois disso, um dos piratas de Kaido, o Jack, perseguiu o navio da marinha que Doflamingo estava e tentou levar Doflamingo de volta à força. No entanto, a tentativa de resgate falhou e Jack até mesmo foi dado como morto, embora ele tenha sobrevivido com alguns ferimentos. Doflamingo foi então levado com sucesso para Impel Down e preso no nível 6, onde ele está até hoje. Mas seguindo, temos então a boa Hancock. Depois que o sistema dos Chichibukais foi abolido, Hancock voltou a ser uma pirata procurada, e uma frota da marinha contendo também Kobe foi enviado até a Amazon Lily para prender a Imperatriz das Kuja. Porém, Hancock disse a seus súditos para não se preocuparem com a chegada da frota da marinha, e lembrou eles que a razão pela qual a posição de Chichibukai foi oferecida para ela em primeiro lugar foi por causa de quão fortes eles são. Durante a batalha que se seguiu, os fuzileiros navais então invadiram a ilha com sucesso e passaram a enfrentar as Kuja. Porém, para piorar, Barba Negra também chega em Amazon Lily, que estava ali com o objetivo de roubar a habilidade de petrificação da Akuma no Mi da Hancock. Kobe, então, vendo isso, implorou para que ela partisse com os fuzileiros navais, mas ela se recusou a se render e petrificou a maioria dos fuzileiros navais junto com vários piratas invasores do Barba Negra. Ela estava prestes a atacar Kobe também, mas nesse momento, ela de repente é pega por Barba Negra, que a agarrou e anulou sua habilidade. Barba Negra planejava matá-la para roubar sua fruta, mas antes que ele fizesse isso, ela avisou que matá-la condenaria todos os seus companheiros à petrificação permanente, já que nem mesmo o próximo usuário de sua fruta seria capaz de desfazer a petrificação que ela criou. Ela então concordou em restaurar os fuzileiros navais e os piratas do Barba Negra se eles deixassem a ilha, mas Barba Negra se recusou a confiar nela. E antes que Barba Negra pudesse matá-la, Rayleigh chegou em Amazon Lily e sua simples presença expulsou os piratas do Barba Negra e os fuzileiros navais da ilha.
Hancock então cumpriu sua promessa e restaurou aqueles que estavam petrificados. Então, semanas depois, acreditando que os marinheiros voltariam para a Amazon Lily por causa da sua presença, Hancock se perguntou para onde ela deveria ir. E no fim, ela concluiu que queria mesmo era se casar com o Luffy. Então, atualmente ainda não sabemos se Hancock está em Amazon Lily ou se ela se escondeu em outro lugar para fugir da marinha. Mas agora, o próximo Shichibukai que temos é Bartolomeu Kuma. Após a melhor amiga e companheira do Kuma morrer por uma doença rara, ela deixou para trás a sua filha Bonnie. Kuma então, para honrar sua amiga, adotou Bonnie e a criou como se fosse sua filha. Porém, Bonnie também herdou a doença rara de sua mãe, que fazia com que pedras crescessem em seu corpo toda vez que ela era exposta à luz do sol. Por causa disso, alguns médicos diziam que Bonnie não sobreviveria muito. Desesperado, Kuma então fez um acordo com Vegapunk e o governo mundial para salvar sua filha. Vegapunk tinha um tratamento que a curaria, mas o Gorosei disse que só trataria Bonnie se o Kuma cumprisse 3 condições para ele. A primeira é que ele teria que se tornar um dos Shichibukais. Ele também seria transformado em um ciborgue e ele teria sua personalidade e livre-arbítrio completamente apagados. Além disso, Kuma não teria permissão para se encontrar com Bonnie sob nenhuma circunstância após a sua recuperação para evitar uma possível traição, o que significa que ela seria mantida sob a vigilância do governo mundial até que a mente do Kuma desaparecesse completamente. Apesar dos protestos do Vegapunk, o Kuma aceitou essas condições, ficando feliz por ter a oportunidade de salvar sua filha e apenas solicitando que ela fosse enviada de volta para o seu reino após o tratamento ser realizado. Kuma então se tornou um Shichibukai como parte do acordo e passou a seguir ordens rigorosamente. Vegapunk também começou as modificações ciborgues em seu corpo. E enquanto as modificações iam progredindo com o tempo, Kuma viu Luffy e o Chapéu de Palha e acreditou que Luffy seria o salvador do mundo. É por isso que ele salvou o Chapéu de Palha em Sabaody. Então, no momento final de suas modificações, enquanto Vegapunk fazia os preparativos finais para o apagamento completo da mente do Kuma, ele pediu que o Vegapunk instalasse uma diretriz final em sua programação para proteger o Tousan Sunny até que pelo menos um do Chapéu de Palha retornasse. Kuma declarou que agora estava apostando em Luffy e sua tripulação para mudar o mundo injusto que ele conhecia. E satisfeito por ser esse legado que ele estava deixando para trás e se perguntando sobre a vida que ele viveu até aquele exato momento, Kuma agradeceu a Vegapunk uma última vez por salvar a Bonnie. Enquanto Vegapunk puxava para baixo a alavanca da máquina que apagaria suas memórias, Kuma graciosamente aceitou seu destino final. Nesse momento, o verdadeiro Kuma havia morrido. E então, no mesmo corpo, ele acordou como uma máquina estúpida, conhecido como pacifista, que ainda guardava um pouco de seu instinto anterior, mas que no fim era apenas uma arma de batalha. Kuma teve seu fim quando perdeu suas memórias, sua consciência e o seu livre-arbítrio. Mas seguindo, temos então Crocodile, Drácula, Mihawk e Bug. Depois que o governo mundial votou pela dissolução dos Shichibukais, Mihawk se viu completamente cercado por uma frota da marinha em volta de sua ilha e ficou animado por se tornar um criminoso procurado novamente. Mihawk então se livrou de todos os marinheiros que o atacaram. Enquanto isso, Crocodile, depois de ouvir sobre a abolição do sistema Shichibukai, contatou Mihawk e se ofereceu para os dois se unirem, já que uma organização liderada pelos dois não seria menosprezada pelos fuzileiros navais, e Mihawk aceitou a oferta. Crocodile então, para construir a organização, precisava de dinheiro, e por causa disso, ele então viajou para a ilha Karaibari junto com Das Bones, para pegar o dinheiro que Bug devia para ele.
Enquanto isso, a ilha Karaibari está sendo atacada pelos marinheiros que também estavam atrás do Bug, já que Bug também era um Shichibukai e se tornou procurado quando o sistema foi abolido. Bug tenta traçar um plano de fuga, porém de repente os navios da marinha começam a ser destruídos, e Bug é alertado que quem estava os destruindo era Crocodile, fazendo com que os trabalhadores do Bug acreditassem nos rumores de que Crocodile também era o capanga do palhaço. Mas chocado e em pânico com a ideia de Crocodile vir cobrar o dinheiro que lhe devia, Bug ainda assim percebeu que conversar com Crocodile era melhor do que enfrentar a marinha. Crocodile então, após destruir os navios da marinha, exigiu a devolução do dinheiro que Bug lhe devia, já que precisava dele para iniciar a sua nova organização. Porém, Bug informou a Crocodile que sua organização não era lucrativa e que ele não tinha dinheiro para pagá-lo, levando Crocodile a sugerir até mesmo vender o Bug como escravo para pagá-lo. E como última tentativa, Bug então se ofereceu para ajudar Crocodile de graça, sem cobrar nada com seus trabalhadores. E Crocodile aceitou. Assim, a Cross Guild foi formada, liderados pelo Crocodile e pelo Mihawk, e tendo o Bug como integrante. Especializados em publicidade, os homens do Bug ficaram encarregados de desenharem o pôster da Cross Guild e o distribuíram para o mundo antes mesmo de mostrarem o pôster para o Crocodile e para o Mihawk. Mas o problema é que, por achar que o Bug era o verdadeiro líder, eles o colocaram como chefe no cartaz, fazendo o mundo inteiro acreditar que Bug comandava a Cross Guild. Isso fez o governo mundial o declarar um dos 4 imperadores do mar. E apesar de ficar irritado com isso, Crocodile e Mihawk ainda continuaram seus planos. Eles colocaram recompensas pela cabeça dos marinheiros e atualmente os 3 estão cuidando da organização Cross Guild, que se opõe diretamente à marinha e o governo mundial. E é assim que cada Shichibukai está atualmente na história. Em cada lugar que o Luffy passa, ele sempre encontra oponentes e os derrota. Por causa disso, os oponentes que o Luffy encontra têm a sua vida completamente mudada após isso. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. O que aconteceu com cada inimigo do Luffy ao longo